Olá, doutores e doutoras. Olá, estudantes de fisioterapia. Como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Nosso programa recebe sempre grandes referências da nossa profissão. Hoje será mais um episódio super especial, com uma convidada mega bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias dela. Quem fala aqui é o João Ruaro. Eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro em Guarapuava, no Paraná, e trabalho também com educação financeira para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, é só me procurar nas redes que você vai me achar lá facilmente. Sejam muito bem-vindos a esse episódio. Fiquem aqui, tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias da nossa convidada, que a Sibeli vai contar um pouquinho mais sobre ela para vocês. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso e, como sempre, a gente trazendo pessoas que eu tenho certeza que vão super inspirar vocês. Hoje a gente está trazendo alguém que eu tenho um carinho muito grande, uma dessas pessoas que, a vida se encarrega de nos apresentar em momentos muito importantes, das nossas vidas. Alguém que, a gente fala bastante, eu em particular, da importância das associações na minha trajetória profissional, e foi por conta destas associações que nós nos conhecemos numa passagem muito breve que ela teve aqui no Paraná, porque ela não é daqui. Mas antes de chamar a nossa convidada, aqui quem está falando é a Sibeli Quinaut. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim, pelo COFITO. Sou professora aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná. Mas chega de conversa, eu quero convidar aqui, com muita alegria, ao palco do Fisioverso, a doutora Rubineide Galo. Mas antes da Rubinha entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, Rubineide. Tudo bem com você? Tudo jóia, João. Que prazer estar com vocês dois e falando com esse Brasil de uma paixão, que é a fisioterapia. Ai, Rubinha, que alegria nossa ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito gostoso. Eu acho que as pessoas que vão nos ouvir vão, além de se inspirar, acho que vão dar umas boas risadas aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito, muito boa. Rubinha, conta para nós, acho que para começar aqui esse nosso bate-papo, quem é você? Quem é Rubineide Galo, Filha de Rubens e Neide, Vocês não sabiam disso? Eu não. Eu sou a filha mais velha do casal, mas eu tive dois irmãos, uma irmã mais velha, que já faleceu, e um irmão mais novo, que também já faleceu. Eu sou sergipana, estanciana, do interior de Sergipe, veja só, Atualmente, sou professora da Universidade Federal de Sergipe, sou fisioterapeuta, sou acupunturista, sou uma pessoa, apesar de das diversidades da vida, sou uma pessoa muito feliz, esposa de Bruno Galo, mãe de vários pets e fisioterapeuta com muito amor e carinho aqui presente no Fisioverso para contar um pouquinho dos multiversos da fisioterapia e da vida de Rubineide Galo. É isso mesmo, maravilha. A gente está aqui para contar boas histórias e para saber quais foram os caminhos, Rubi, que você trilhou na nossa profissão. Então conta aqui para nossa audiência, em primeiro lugar, o que te despertou de interesse para você escolher a fisioterapia? Em que momento que isso aconteceu? Como que foi o seu processo? João, você sabe que fisioterapia não foi a minha primeira escolha, Na verdade, eu comecei o curso de graduação em letras, mas eu não queria ser professora. Olha só. Mas, olha lá que interessante, Eu sou filha de uma professora,
e eu via de ensino infantil, e eu via o trabalho que a minha mãe tinha em casa, e nunca parava de trabalhar, e eu disse, gente, não existe final de semana, e prepara material, eu disse, eu não quero ser professora. Né? Olha aí, olha a vida. Olha a vida, né? Exatamente. Aí vem o primeiro, né? A primeira tapa de luva aí. E eu fui fazer letras, mas não queria. Mas minha mãe, minha filha, mas você tem que fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade. Eu entrei o vestibular na universidade pública de psicologia, então passei na época. E aí minha mãe, não, mas você tem que fazer, e o que o dinheiro dava para pagar, na verdade, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 15 anos, menor estagiária, menor aprendiz, eu estudei a minha maior parte da vida em escola pública, então, a gente sabe, naquela época, eu tenho quase 20 anos, né, de formado, tenho 18 anos, então, a gente sabe que lá atrás não tinha tantas oportunidades, eu falo que hoje, de ingressar numa universidade pública, que só tinha uma universidade pública aqui no estado de Sergipe. Então, eu não consegui ser aprovada no vestibular da Federal, que era para psicologia, que era o que eu queria, e minha mãe tem que fazer, porque tem que fazer faculdade. E aí, pedagogia. Eu digo, pedagogia? Não. Eu não consigo essas crianças, né? Eu disse, a senhora já me traumatizou com as crianças. E aí eu disse, não, vou fazer letras que eu vou ensinar o ensino médio, né? Já estão maiores, não tem tanta tarefa. E comecei a estudar letras. Mas, tipo, não era, no coração não vibrava. Eu estava sendo uma boa aluna, eu fui convidada para uma professora na época de literatura, já para ganhar um livro dela, participar de eventos, já estava me destacando ali. No meio do curso, eu não estava feliz, porque não era o que brilhava o meu olho. Na época, eu já namorava com meu marido, e a gente estava prestes a casar, e ele já trabalhava, e ele dizia assim, você não está feliz no que você está fazendo, vai fazer o que lhe faz feliz. E aí eu tentei fazer a transferência de letras para psicologia. E aí, na mesma época, abri o curso tinha também vestibular de fisioterapia na mesma universidade, e eu conheci uma colega que ela era namorada de um amigo do meu marido, que ela estava estagiando já na reta final de fisioterapia, e eu fiquei muito interessada em saber como que a fisioterapia atuava, pedi para acompanhar ela num estágio. E aí vi, claro, as áreas básicas da fisioterapia, ela atuando em estágio, na época era neuros, bem, e eu achei fantástico aquela atuação, eu disse assim, que legal, e eu disse, mas esses pacientes têm tanta história, que o psicológico também, aí eu disse, será que se eu for para a fisioterapia eu consigo trabalhar também um pouco, que eu queria, que era a saúde mental, né? Aí fiz o vestibular da fisioterapia e tentei transferência de letras para psicologia. Saiu as duas coisas, tanto o vestibular como a transferência. Aí veio, e agora, vou fazer o quê? E aí eu decidi, bom, fisioterapia é uma área nova, está começando, então eu vou seguir pela fisioterapia. Mas o coração sempre com a questão emocional, mental e dentro da fisioterapia. E segui, me apaixonei pela fisioterapia, por várias áreas. Eu terminei a graduação, que as minhas amigas falavam assim, mas Binha, você vai fazer após em quê? Porque você disse que gosta de tudo. Aí eu disse, gente, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Minto. Só não UTI. Não era que eu não gostava de terapia intensiva. Eu me dei muito bem, mas era um ambiente que me trazia muita angústia. Eu fazia de tudo ali, eu fui, até o professor na época disse assim, Rubinha, você leva a jeito. Eu disse, não levo não, professor, porque eu me esforçava, eu fazia, mas não me fazia bem o ambiente. Tá? Então,
Eu descartei de cara. E neuro, infantil, neuropediatria. Eu disse, não. Aquelas criancinhas, não dá. eu vou ter que preparar atividade. Eu saía de cabelo em pé e eu disse, não é possível que a minha vida inteira eu vou ficar assim, louca. Eu disse, não. Aí, 2 áreas que, assim, realmente eu sabia que não ia seguir. Mas as demais, eu me encantei com tudo dentro da área da física. E aí foi. Minha mãe fazia tratamento renal. Na verdade, ela tinha cálculo renal e fazia um tratamento renal. E lá, ela era com um urologista. E minto, antes dessa história, eu disse, estou terminando, naquele último ano, todo mundo já sabendo o que ia, para onde ia, o que ia fazer, e eu disse, não, eu gosto de tudo e eu gosto da saúde mental, e agora? Vou me especializar em acupuntura. Então, a acupuntura foi a minha primeira pós-graduação. Porque eu pensei, a acupuntura, independente da área da fisioterapia que eu for seguir, eu vou conseguir trabalhar com ela e trabalhar o que eu gosto junto, que é a parte da saúde mental, né? Que para mim, esse é o meu lema, a gente tem que trabalhar o todo. O indivíduo não é só o joelho, não é só a minha pelve, não é só a condição que ele tem toda um ser espiritual, mental, né? Emocional, físico, então foi a primeira pós e eu digo que ela é agregadora, não só para a minha vida profissional como pessoal, como eu pude aprender comigo, né, com outras, e aí eu fui me envolvendo com as práticas integrativas e complementares, e depois da acupuntura, que foi a pós-graduação, eu fiz vários cursos, aí vem de florais, de terapia manual, já voltada à parte mais holística, então, essa foi a primeira vibe. Aí isso a gente começava a fazer ali no último semestre, já algumas pós-graduações já permitiam, né? Vocês se inscreveram após 2 anos e eu comecei a acupuntura. Finalizando o semestre, o curso, 2007, todo mundo já vou para tal lugar, sai de Sergipe, porque Sergipe não tem pós-graduação, não tinha naquela época, 2007, muito difícil. E nem se falava em online, era tudo presencial. Isso foi em Aracaju? Aracaju, em Aracaju. Tá. Em qual instituição que você graduou? Em qual instituição que eu formei? Isso. Universidade de Tiradentes. Era a única do estado, isso, ela é particular. Que a única do estado. Edna é professora, né? A Edna Aragão, maravilhosa. Maravilhosa. A Edna é minha professora. Aí você formou, você viu que gostava em muitas áreas e você foi descartando algumas ali, né? Que você falou. A neuropediatria, a terapia intensiva. Porque quando gosta de muita coisa, tem que ter algum critério para ver onde vai atuar, né? Isso, então. Aí, tudo bem. Eu fui selecionando. Bom, eu fiquei tão feliz quando eu fiz o estágio não, a disciplina e uma única vivência na sala de parto de uma maternidade aqui em Aracaju. Mas foi uma única vivência com gestantes em trabalho de parto. E isso me fez refletir. E lá atrás, quando eu tinha 13 anos, que eu participei de uma feira de ciências no colégio, e era para falar do ciclo gestacional. E a gente era um grupinho de 5, meu grupo, o Ramuque. Não sei se vocês tinham grupo, né, no colégio, mas eu tinha o meu grupo no colégio. E aí a gente escolheu essa temática. Não, peraí, que essa daí eu quero entender. O grupo tinha um nome? Era isso? Tinha um nome. E eram o quê? As iniciais das integrantes? Tem Ramuque, Rubineide, Alba, Michele, Welma e Kelly, tá? E eram as questionadoras, eram ali aquela que o grupinho que movimentava, né?
Mas no lado positivo, não era os revoltados, não, mas era, graças a Deus, todas estão muito bem, a gente se encontra, é muito legal. Interessante. 30 anos depois a gente conversar sobre o passado, né? E como ele foi tão importante na minha vida e na minha escolha hoje, no meu propósito, no que hoje eu faço, na área que eu trabalho. Por isso que eu faço questão de falar, porque foi muito importante. Nesse grupo, a gente teve a Feira de Ciências e fui acompanhar. A gente decidiu, a temática era o ciclo gravídico, né? Puerperal. E aí, o meu trio, que a gente dividiu as 5, 2 ficou com o primeiro e segundo trimestre gestacional e 3 ficaram com terceiro trimestre, o parto, o nascimento e o pós-parto. E aí, nós fomos para onde? Nós fomos acompanhar. Minha tia e madrinha trabalhava numa maternidade, que foi a maternidade que eu nasci no interior. Eu morava no interior, que é a Instância. E ela disse assim, você não quer assistir um parto? Oi? 13 anos. Sim. Queremos, claro, né? Então, ali foi a minha primeira, não foi na faculdade, foi a minha Primeiro contato. primeira experiência de acompanhar um parto, tá? E aí, chegando na maternidade, ela ligou, venham que vai nascer. Aí, todo mundo corre, vai para a maternidade. Quando chega lá, entro na sala de parto, de uma em uma, cada um assistiu um parto. Entro na sala de parto, cadê o bebê? Que não foi o bebê que estava saindo, era a placenta que estava saindo. Então, assim, eu assustada, que eu estava esperando um bebê sair ali, e não era um bebê, era já a placenta. Então, claro que passei mal naquele momento, tal, e fiquei, cadê o bebê, né? Aí minha tia, olha, que demorou, aqui não tem hora, tal, mas você vem outro dia para assistir. E assim foi. Marcamos outro dia, eu não quero perder o nascimento. Cheguei cedo, né? E fiquei acompanhando o trabalho de parto com 13 anos até o nascimento, né? Daquela que eu estava acompanhando. Uma sala, mais de 10 mulheres, sem acompanhante, com muitas dores, muito gemido, muito choro. E ali eu me vi assim, meu Deus. E eu comecei a acolher. E aí eu ia em uma, vai dar tudo certo, e pegava na mão, e acolher, era o que eu podia fazer ali. Eu não saí correndo, eu fui, né? Eu fui ajudar. Então, eu Experiência digo que essa chocante, né? Porque assim, veja, né? Você com 13 anos, você lembra em detalhes dessa história, porque obviamente marcou muito para você ali, porque cada um reage de uma forma, uma experiência como essa, talvez poderia ter, de alguma forma, ter te afastado desse mundo, mas na verdade te aproximou ainda mais, né? me aproximou, exatamente. Então, eu tenho fotos, eu revejo. Nas minhas aulas nem incluía. E um dia eu disse, gente, como foi? Uma perguntinha tipo essa que vocês fizeram. Aí eu disse, não, foi muito atrás. O despertar. Despertar foi na faculdade, mas o primeiro encontro com... que eu nem sabia que tinha fisioterapia que atuava naquela área, né? Lá, 95, né? Eu sei que a Elza, ela está há muito tempo aí levando o nome da fisioterapia na saúde da mulher, trabalhando já nessa área de obstetrícia, mas para mim, com 13 anos, eu não sabia nem do que se tratava. Então, ali ficou marcadinho no meu coração essa experiência e segui. Na faculdade, eu tive essa experiência com uma professora muito querida também, a Érica Ramos, e ela levou a gente para fazer essa... E lá eu também me encontrei. E aí, fui para o final do curso. Vou para onde? Porque eu gosto de tudo. E eu disse, mas essa área aqui nem tem ninguém, eu vou ter emprego. Aqueles questionamentos que a gente faz no final Claro, do curso, né? importante. O que é que eu vou fazer? Ai, vou ter que começar a desbravar, porque não tem a área e tal. E aí eu disse assim, sim, mas se isso que mexeu comigo, vamos em frente. Não é isso?
Se é para começar, se é para desbravar, vamos. E aí eu tive todo o apoio do meu marido, da minha família, vai. Você quer, vai. Aí comecei as músicas, de onde fazer a pós-graduação, já que não tinha que ir. A maioria era Belo Horizonte, que era com a Elza, São Paulo, Paraná, e aí tinha já alguns, São Paulo primeiro, e Ribeirão Preto, que Rubinha, tinha... isso foi ali próximo dos anos 2000, então? 2007. 2008, especificamente 2008. janeiro de 2008, eu terminei a faculdade em 2007, finalzinho, né? A colação foi 11 de janeiro de 2008, e ali começou. Para onde vai que vou? E aí decidi por Ribeirão Preto, Ribeirão. para fazer a pós de fisioterapia em saúde da mulher na UNAERP, é uma universidade particular. Até hoje ela tem pós-graduação, e muitos alunos ainda vão, né, de fora para lá. Mas tinha uma metodologia de ensino que favoreceu para mim naquela época, porque para quem mora fora, quem é de fora, você ir e voltar todo mês de avião não tem como, gente. É um custo muito alto, né? E ela tinha um formato que era, após ela acontecia em 6 meses, onde você tinha aula todas as noites e tinha estágio com atuação prática, né, com o paciente, 3 manhãs. Então, você conseguia fechar a carga horária da pós-graduação com teoria e prática em 6 meses. Então, foi um grupo da minha turma, 20 pessoas. E minha turma formou 50 pessoas. 20 pessoas espalhadas por diversos cursos. Dermato, fisioterapia, saúde da mulher, ortopedia, cardiovascular, tinha gente de todas as áreas. Então, Ribeirão Preto foi invadido pelo Nordeste naquela época, aqueles 6 meses, 2008, primeiro semestre ali, né? Então, ali eu adentrei no curso na especialização de saúde da mulher. E lá, o que é que eu mais atendia? Já chamava Saúde da Mulher? Ou ainda era alguma coisa de ginecologia e obstetrícia? Já era fisioterapia já era. na saúde da mulher, já. Tá. Uhum. E aí, foi exatamente nesse ano que a especialidade, ela foi, 2009. Em 2009, ela foi reconhecida como fisioterapia na saúde da mulher. Uhum. E aí, eu decidi, testando o meu desejo, né? Qual era a área dentro da saúde da mulher que eu estava com mais expertise. Comecei a atender muito uroginecologia, a gente atendia só mulheres. Oncologia mamária, então eu tive muita prática com o paciente, manuseio nessas áreas. E a obstetrícia só na parte ambulatorial, e hospitalar também não tive muito. Tive, de novo, um contato, que era uma visita nessa maternidade. E aí eu disse, meu Deus, eu gosto tanto, eu só tive uma vivência, mais uma, né? E aí, quando estava prestes a voltar já para Sergipe, para atuar, uma professora me convidou para fazer, disse, você não tem interesse em fazer mestrado? Mas era na área de oncologia. E foi a área que eu defendi o meu TCC da pós-graduação, que tinha apresentação e tudo. E aí eu falei assim, eu gosto, mas o meu coração vibrava pela obstetrícia. Só que ela fez um papel muito legal, que foi despertar em mim o interesse em fazer mestrado, que eu não tinha ainda, não passava pela minha cabeça. Eu não quero ser professora. Eu não quero. Não é, e que dirá pensar em ser pesquisadora? Não era, eu quero trabalhar, que é isso que a gente termina, né? A gente termina a graduação, eu quero trabalhar. E aí, lembrei também que eu fui convidada para trabalhar com o médico que a minha mãe fazia tratamento. Ele era urologista e ele disse assim, vai fazer sua pós, porque eu preciso de uma fisioterapeuta para trabalhar aqui comigo. Aí eu disse, então tá, doutor, você espera 6 meses. Então, eu estava certa de que eu ia voltar e já estava empregada. E estava com muito manuseio, porque que eu mais atendi foi uroginecologia, né? Então,
mas o coração brilhava na obstetrícia. Aí eu disse, ai meu Deus, Bruno, e agora? O meu marido ficou, eu já estava casada nessa época, meu marido ficou em Sergipe, e eu só ia passar 6 meses em Ribeirão. E aí eu disse, Bruno, uma professora me convidou para fazer mestrado. E as outras professoras aqui também dão um maior incentivo, que outra professora que eu tenho muito carinho, a Carol Pitangui, ela, não, você tem muito potencial, vai então para a área que você quer, se não é oncologia, mas vai, busca, e me ensinou o caminho, como chegar até um professor de orientador de mestrado e doutorado. Você vai entrar no site da USP, você vai olhar. Então, ela foi maravilhosa. E o que é que eu digo? A gente precisa de quê? Hoje, eu, na minha posição docente, a gente precisa de fato, não é só um orientador pedagógico, um orientador de vida, é um apoiador, é um incentivador. Eu falo que nós, professores, temos um potencial tão grande, para além de ensinar técnica, a gente tem um potencial de ajudar na formação pessoal desse estudante, né? Então, a Carol, ela foi uma das professoras assim que mais me apoiou no sentido de você entra lá no site, olhe quem, veja as linhas de pesquisa, faz assim, foi me ensinando a como fazer. Ela não foi falar com nenhum professor para poder me orientar. Ela só me ensinou a fazer. E assim eu fiz, querendo ir para a oncologia, porque foi um convite já, mas queria voltar para trabalhar, né? E é o brilho da obstetrícia. Eu disse, bom, eu vou mandar os e-mails, se der certo, fazer na área que está brilhando, que está disparando o meu coração, é porque é para eu ficar. Se não der certo, é porque é para eu ir. E entreguei, eu falo assim, entrega para o universo que ele vai lhe guiar. Vai dar tudo certo. Mandei para a área de obstetrícia um e-mail e mandei para um professor da área de uroginecologia. Que ali a oncologia eu já tinha, né? Contato. Vamos ver. Recebi o e-mail dos 2 professores, a resposta. Marcando a entrevista assim, informal, para explicar o que é o programa, saber o que é que eu quero explicar, né? Para te conhecer e tal. Isso. E aí eu tenho o meu marido, é o meu parceiro mesmo, e vibra junto comigo. Ele, vai que eu vou embora. Você dando certo aí, eu vou embora. Eu disse, meu Deus, detalhe, quando a gente casou, a gente ia embora. A gente casou com 9 meses de namoro. E era porque ia embora de Sergipe, né? E acabou que, como eu já estava na faculdade, eu trabalhava também, eu disse, deixa eu me formar, agora não, e tal. E eu sou muito família também, então a gente ficou. E aí, esse professor, a outra professora de obstetrícia, foi a primeira que eu tive a entrevista e acabou, me apaixonei. Era com ela que eu queria fazer a pesquisa, ela abriu as portas, eu fui com o quê? Qual foi a minha ideia? Trabalhar com acupuntura na sala de parto. Era a primeira ideia. Aí ela disse assim, olha, não tem algo mais específico da fisioterapia? Porque a acupuntura, a gente está no ato médico, vai dar muito problema, você pode ter muito entrave para desenvolver. Ela foi realista ali naquele momento, porque a gente estava exatamente o boom que teve do ato médico lá atrás. Aí eu falei, tá bom. Isso porque eu não parei a minha pós de acupuntura. Eu mudei de estado, fui fazer em Belo Horizonte, que era um pouco mais próximo de Ribeirão, porque a escola que eu fazia não tinha em Ribeirão Preto, em São Paulo, só tinha BH, era mais próxima, e eu fiquei fazendo as 2. Então, uma vez por mês eu viajava de Ribeirão Preto para BH, para terminar minha pós-graduação. Nas férias, eu fui para Belo Horizonte, fiquei um mês para fazer todo o estágio prático, porque a parte da pós-acupuntura eram 1.000 e tantas horas, 1.200 horas, né? Então, e foi muito, muito bacana isso. Aí, eu disse, tá bom. Ele disse, não, a gente tem várias. Aí comecei a falar tudo o que a gente fazia, mas o detalhe,
tudo que a gente fazia teoricamente, porque eu fui, a minha vivência até o momento era uma visita. Eu não acompanhei fazendo fisioterapia todo o trabalho de parto e tal. E aí ela, gostei. E fui eu e outra colega, que é uma amiga Gostei, minha, você é irmã. muito experiente, você demonstrou que sabe tudo da área ali, sem nunca ter É, entendido aqui, ó, ninguém. fala. Primeira dica, quem está ouvindo aí, que é pós-graduação, estude o assunto e vá com segurança, porque você já conquista o orientador. É isso aí. Exatamente. Não é isso, Isabelle, João? Isso. E aí, fui eu e essa outra amiga, e a primeira coisa que ela falou foi: e como é que vocês me acharam aqui? Tipo, porque ela já tinha uma outra orientanda, a fisioterapeuta, que era do Nordeste. Então, tipo assim, ela tá pegando todos os orientandos, não médicos, que ela era médica, do Nordeste. Eu disse, não, nem sabia, não sei. Ela achava que tinha alguma relação, mas nenhuma. E aí, ela reforçou essa importância de focar dentro da fisioterapia. E aí, pronto, eu dei a minha aula de tudo que a gente pode fazer, e ela disse assim, então, ótimo. Adorei. Vocês querem começar para fazer o piloto quando? A maternidade está de portas abertas. Detalhe que eu não sabia até então. Ela era a diretora clínica daquela maternidade. Então, facilitou o acesso para a gente entrar. E é claro que ela queria saber se tudo aquilo que eu estava falando era tão verdade assim. Porque, tipo, ela está falando, vamos ver na prática. Sim. Aí, pronto, eu saí nervosa, né? Porque agora eu tenho que mostrar que funciona o que eu estou falando, e também decidida, que era a área que eu queria seguir, que era a obstetrícia. Então, Rubinha, só deixa eu pedir uma coisa. E esse era um programa da USP de Ribeirão, é isso? era um programa do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da USP de Ribeirão Preto, isso, na Legal, medicina, legal. né? Ok. Isso. Até hoje ela existe. Ela trabalha, a Silvana Quintana, ela é maravilhosa. Ela trabalha com gestantes de alto risco, mas ela aceitou me orientar e orientar a colega, né? Depois a colega passou para outra professora, mas ali na maternidade abriu as portas. Não tinha fisioterapeuta. Nós fomos as primeiras a Olha só. entrar, a atuar dentro da sala de parto, assim, efetivamente, a gente teve outros colegas do programa de enfermagem, a Cristine Once, a Carol Pitangui, inclusive, todas desenvolveram pesquisas dentro dessa maternidade, mas no programa de enfermagem, no programa de medicina, a gente foi uma das pioneiras mesmo ali. E pronto, ali tudo mudou na minha forma de vivenciar a prática da saúde da mulher voltada à obstetrícia, a minha vida pessoal, o meu olhar, aí mudou tudo, porque eu já voltei que vou ficar, não vou mais trabalhar como médico aqui em Sergipe, e meu marido arruma as coisas, a gente vai vir lá. Então, foi decidir. E Ô, assim foi. Rubinha, eu já falei aqui, né, João, algumas vezes que a gente tem que estar preparado, né? Porque às vezes a gente também faz alguns planejamentos, mas às vezes a vida mostra caminhos, né? Caminhos para nós que a gente não tinha imaginado, né? E assim, acho que essa tua história ficou muito clara, né? De como as coisas foram se costurando, claro, né? Você teve a iniciativa, você saiu daí de Sergipe, foi para Ribeirão, mas a partir dali as portas foram se abrindo e você teve a coragem, você teve a determinação de dar um passo, né, maior, né? Então, assim, nem sempre a gente só escolhe os caminhos, né? Às vezes a vida faz essa escolha por nós, né? E eu acho que a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Sim, detalhe que as portas se abrem para quem corre atrás, né? Claro, claro. Para quem aproveita as oportunidades, para quem tem coragem, para quem tem fé e que acredita que sempre tem algo melhor para a gente. Não existe uma porta que se fecha que outra que não se abre. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Com E certeza. eu
não é isso? E eu costumo falar assim, meu Deus, são tantas portas porque que se abriram, agora eu posso escolher, né? Tipo, e foi maravilhoso. Aí eu tive que responder o outro professor, que era da área de uroginecologia, agradecer, porque eu me identifiquei total com a professora Silvana, com a linha de pesquisa. Foi. Então, pronto, decidi, agradeci ao médico que eu ia trabalhar quando voltasse. Indiquei as colegas que fizeram pós comigo para ir trabalhar com ele. Já que eu não ia, tá tudo bem. Outras colegas que fizeram pós comigo voltaram. E é isso, a gente também tem que partilhar. Não é isso? Claro. A vida não existe o fazer sozinho. E o networking também serve para isso, né? Para a gente poder ajudar e indicar quem a gente gosta, quem a gente sabe que trabalha bem. Então, isso faz parte do nosso ciclo, né? De amizades e de relacionamentos. Rubinha, mas então, nesse momento, vocês, né? Você e o teu esposo ali, no caso, decidiram que então você não voltaria mais para Aracaju, para Sergipe, que vocês fixariam residência em Ribeirão, que você ia entrar no mestrado e ele ia vir de Sergipe para São Paulo, é isso? Isso. E aí, assim foi feito. E assim foi feito. Ele era concursado. Ele tinha 2 concursos públicos aqui. E não tinha como, era concursos locais, né? Municipal, estadual, e não tinha como transferir. Ele exonerou de 2 concursos para você entrar no mestrado? 2 concursos. Cara, e aí, que coragem, hein? Olha, gente, ele é tipo o Kaká, o marido perfeito. Aí a outra dica. Meninas, meninos, escolham bem quem serão seus parceiros de vida. Quem vai seguir junto com vocês. Porque quem não vibra por você não vai lhe acompanhar, e não vão crescer juntos. Porque hoje nós somos tudo que a gente construiu é dos 2 mesmo, sabe? Tudo que a gente faz é em conjunto. Agora eu já tenho um lema, não tem mais separação, porque a gente já andou para lá, para cá, a separação que eu falo de moradia, né? Sim. Retomamos a casa e hoje estamos aqui. Era um desejo dele ter ido embora desde quando a gente casou, e eu que segurei. Então, quando teve essa oportunidade, ele foi o primeiro a apoiar, porque ele já queria isso, né? Ele queria essa experiência, então ele realmente me incentivou muito, só que ele ia começar do zero. Rubinha, só por curiosidade, qual que é a profissão do seu marido? A dele? É. Ele é médico, tem essa facilidade. Ele é médico. Na época... porque assim, dependendo da possibilidade de inserção profissional, essa decisão fica mais fácil. Dependendo da profissão que tenha pouca inserção, já fica mais difícil também, né? Isso, com certeza. Então, tudo tem que ser estudado. Claro. A gente teve momentos de mudanças de estado, inclusive São Paulo, Paraná, Aracaju. A gente teve todo esse roteiro aqui, ó. Sul, Sudeste e Nordeste. Esse triângulo faz parte da minha vida. Onde a gente precisou ficar longe um do outro, né? E nessa fase de transição que eu falo, ela tem que ser pontual, ela tem que ser trabalhada por quanto tempo, o que fazer. Vale a pena para você refletir sobre sua vida, o que vale a pena, o que não vale, né? Então, ele teve sim essa facilidade na época, porque tinha muitos plantões, mas não eram plantões em Ribeirão, eram plantões no interior, outros interiores de São Paulo, cidades vizinhas, então viajava muito. Mas a gente foi uma escolha, e tudo na vida é escolha. Escolha que eu me arrependo nunca, jamais foram escolhas. Todas as Até porque, né, Rubinha? Quando a gente faz escolhas juntos, porque é diferente quando você impõe, né? Eu quero ir, você se vire, largue as suas coisas e vá atrás de mim, né? Mas quando as escolhas elas são feitas juntas, a gente sabe os riscos, porque tudo na vida tem risco, a gente não pode garantir que vai ser tudo, né, 1000 maravilhas, até porque a vida nunca é 1000 maravilhas, a gente sempre tem um monte de
né, um monte de perrengue aí que acontece, mas a gente está disposto a enfrentar as coisas juntos, né? Então, essa é a parceria, tem que ser. exatamente. E aí você vê como tudo acontece por um motivo sempre maior, né? Meses depois, o médico que eu iria trabalhar junto faleceu. Olha Tá? só. Foi. Faleceu. Então, assim, foi bem chocante. A gente realmente não espera. Foi uma coisa assim. Então, tudo tem um propósito na vida, né? E assim eu segui. Lá em Ribeirão, foi fantástico. Eu acho que assim, lá foi a escola realmente da minha vida profissional, o mestrado, a pós-graduação, lato sensu, inicialmente, e o mestrado e o doutorado que eu fiz, porque eu tive portas abertas ali de executar. Então, eu trabalhei muito, aprender pesquisa, né? Aprender a fazer pesquisa de qualidade. Então, foi uma vivência maravilhosa, que, assim, eu guardo com muito carinho, com muito essa fase que eu vivi lá. E não somente pela pesquisa, porque quando a gente terminou de coletar, eu e a outra colega, as pacientes ligavam, iam para a ouvidoria da maternidade para dizer cadê as fisioterapeutas que querem fisioterapeutas. Foi lindo de ver. Aí volta, vocês querem ser contratada pela maternidade? A gente se tornou uma das primeiras contratadas de maternidade acho que no Brasil, contratada, né? Tinha trabalhos, né, de voluntário, mas de contrato, uma das primeiras. Lá virou um centro, né? Centro de Referência de Saúde da Mulher, com atendimento a gestantes, então pré-natal, parto, pós-parto, com fisioterapeuta, atuando nesses três ambientes. Então, assim, a gente fez uma história ali atrás, lá, 2008 a 2015 que eu defendi o meu doutorado. Então, a gente estava ali, né, nesse processo, fortalecendo a profissão, publicando, e aí eu entendi o quanto a gente precisa de pesquisa, o quanto é importante as pesquisas para a gente validar aquilo que a gente faz na clínica, mas se você não valida, fica só o empírico, é o que o paciente gostou, mas não é a validação. E aí o caminho foi se abrindo, né? Eu fui para a área da docência, terminei o mestrado, já comecei com... Aí você deu sequência no doutorado, foi isso? Eu fiz o mestrado e doutorado lá. Na própria instituição. Aí terminou em 2015, né, o doutorado, pelo que eu entendi. Isso, mas eu fiquei lá, o que é que aconteceu? Aí vem a vida. Meu marido fez um novo concurso para o Paraná, tá? E aí, em 2010... Eu até ia te falar, mas eu me lembro que você veio para cá por conta do teu marido. Isso mesmo. Então, em 2010, ele fez um concurso. Ele foi para lá em 2008, segundo semestre. 2010, ele fez um concurso no Paraná e passou. E aí, ele vai demorar para chamar? Nada, chamaram logo. E aí, ele foi para Curitiba, Só né? que eu estava... Oi? Foi Curitiba, né? Não, no INSS. Mas é em Curitiba? Em Curitiba mesmo, isso. Tá. Ok. E aí, pronto. Ele ficou morando em Curitiba e eu em Ribeirão, porque eu tinha defendido o mestrado, mas já estava começando a coleta para o doutorado. E aí eu não podia vir, estava coletando. E aí o que aconteceu? Vamos, continua. Ele morava em Curitiba e eu em Ribeirão, mas tem uma certa distância, mas permitia ir de ônibus. Dava para ir de ônibus diferente de Aracaju, São Paulo, Aracaju, Paraná. Não dá, né? Então, a gente vivia nesse processo. Um final de semana um ia, o outro final de semana o outro ia, e lá e cá. Terminando a coleta, ali em 2013,
Aí eu disse à minha orientadora que eu precisava realmente voltar para Sergipe, ou ir para o Paraná, porque eu precisava ficar do lado do meu marido, né? E aí ela falou, não, Rubinha, você terminou agora, é com você, análise de dados, né? Tudo, a escrita, pronto. Assim foi, e eu defendi em 2015, mas foi com super apoio dela, né? Já me conhecia, já tinha um tempo junto, já sabia das minhas responsabilidades, que é isso que o orientando ele tem que passar para o orientador, sim, né? Claro, para ele ter essa certa confiança. E assim foi. Aí foi quando eu cheguei no Paraná e conheci a querida Cibele, nos nossos assuntos. Vamos antes, hein? Mas daí você, quando veio, então, em 2013 para Curitiba, você, então, ficou, né, morando em Curitiba, terminou ali a parte escrita, né, análise ali para o doutorado, mas você deu aula na Federal do Paraná também, foi na mesma época? Sim. Ou depois? Olha lá, nós íamos ser colegas, eu fiz um concurso em Guarapuava, foi o meu primeiro concurso aí no Paraná. Se vocês resgatarem lá as atas de, eu fiz aí, acho que foi um dos primeiros concursos em Guarapuava. Mas eu acho que era para professor substituto, na época. Não era efetivo, não. Uhum. Eu ainda morava em Ribeirão Preto e fui só para fazer essa prova e tal. Mas não passei. Você lembra que ano, Rubinha? Como? Você lembra o ano? 2011, eu acho, viu, Cibele? 11, 12. Por aí. Eu vim para cá, eu fiz o primeiro, eu entrei aqui também como substituta, né? 2012. 12? Então, foi por aí. Tá? Acho que foi 2011, 2012, foi nessa faixa. Eu morava em Ribeirão e vinha, então, passando no concurso era o caminho que eu tinha de vir, né? E aí não deu, não foi naquele momento, mas eu já comecei a ir buscar em particulares. E aí comecei a trabalhar em Ponta Grossa, pertinho de vocês, no Sescage. Trabalhei na Evangélica, na Faculdade Evangélica do Paraná. Trabalhei na FAPA, Faculdade Paranaense. E aí foi onde eu fui conhecendo as várias colegas, a Rúbia, né, a Carla Ragasson, amigas da vida, assim, que a gente tem esse contato. E tantas outras, né? Rubinha, você sabia que a Carla foi minha professora? Sério? Sério, a Carla João? Foi minha professora. Mas a Carla, ela é de Curitiba, não é? A Carla é de Porto Alegre. Assim, não sei se ela é de Porto Alegre. Eu sei que ela é gaúcha, né? Eu sei que ela estudou em Porto Alegre, mas não sei se ela nasceu lá. Ela fez em Porto Alegre. Cascavel? Que foi Cascavel, né? Exatamente. Foi? Que legal, que legal. Você vê, né? E aí foi exatamente Carla e na época da gestão dela com Ábido, lá na Evangélica, que me deu a primeira oportunidade de dar aula em 2012. E aí eu dava aula, voltava para Ribeirão para coletar, e é aquela loucura, né? Mas disse, isso fez parte da vida de muita gente e ainda faz, né? Sim, de pessoas que trabalham em outras cidades e que tem o corre-corre, que atendem em clínica, que dão aula, que fazem pós-graduação. E esse é o mundo real de quem quer fazer sucesso, de quem quer, sim, tem ambições na profissão de se tornar grande, porque nada vem por acaso, as pessoas têm que correr atrás. Sim. Nada. E como eu sou grata a esse processo, sabe, João? Claro, isso faz a gente crescer muito. Eu tenho Curitiba minha casa. Curitiba eu fiquei quase 10 anos aí, né? E quando a Evangélica fechou, foi muito marcante. Foi, assim, devastador para todo mundo que trabalhava ali, porque todo mundo trabalhava com muito amor, sabe? Muita dedicação. Eu lembro que eu estava tão cansada de viajar, porque trabalhava em 3 universidades, ter que viajar para Ponta Grossa, e é a realidade de vocês, né? Não, vocês moram em Curitiba ou em Ponta Grossa? Ou em A gente mora em Guarapuava. Sim. Mas quem mora fora, sabe quanto que é difícil estar lá e cá viajando, né? Então,
Passei de ter muitos acidentes, eu tinha muito sono. Eu tenho essa... gasolina para dormir. Né? Eu no começo... Vou demorar para chegar, que eu vou parar para tirar um cochilo. Eu no começo, Rubi, quando eu vim em 2012, a gente fez mais ou menos isso, né? Eu vim sozinha, na verdade eu já tinha meu primeiro filho, ele tinha 9 meses. Eu vim com o Thiago e o meu marido ficou em Curitiba. Então eu ia todo final de semana para Curitiba com o Thiago. E hoje é o contrário, né? Hoje nós estamos todos aqui, mas meu marido vai toda semana para Curitiba. Mas teve porque ele ainda trabalha lá. Né? Exatamente. É isso. E assim, 2015, quando a Evangélica fechou, aí a gente decidiu vir embora para Sergipe, porque eu tinha desmotivado, né, assim, de ficar, eu disse, já que eu vou ter que recomeçar, eu tinha pedido para sair de Ponta Grossa, minha carga horária tinha aumentado na Evangélica, eu estava com consultório em Curitiba, eu tinha consultório, aí fechei, tinha fechado porque eu ia me dedicar à parte do ensino mesmo, pesquisa lá, a gente estava com várias ideias e de repente foi tipo... Aí foi aquele susto, aí eu disse, não, olha, vamos vir embora, se é para começar, vamos começar aqui e tal. 2015, a gente decidiu vir embora para Sergipe, meu marido pediu transferência para cá, né? E aí, como aqui a fila sempre é muito grande, ele conseguiu. Isso foi mais ou menos em maio. E aí, abri um processo seletivo de professor substituto na Universidade Federal daqui. Eu disse, vou fazer. Aí passei na Federal aqui de Sergipe. No meio do processo seletivo de professor substituto, abri um concurso de professor efetivo na Federal do Paraná. E eu disse, não vou fazer, eu nem quero, não vou mais voltar. Agora estou começando a vida aqui, vai ficar aqui, não vou fazer. E Carla, ela, junto com meu marido, falou assim, como que ela não vai fazer, Bruno? Ela está me dizendo que não vai fazer, é o que ela quer. Ela fez concurso em tantos outros locais, agora está aqui o concurso, que é a cara dela na área de saúde da mulher, e ela não vai fazer. Aí, meu marido... Carla, eu vou inscrever ela, porque ela não está bem, não, que está correndo, está com consultório, está dando aula na UNIT, que era a faculdade que eu formei, a particular, dando aula na UFES, né? Então, ela não está nem com cabeça para pensar nisso, por isso que ela está dizendo que não quer fazer. Depois vai se arrepender, deixa eu inscrever ela. E assim ele fez. E ainda bem, né? Porque eu realmente não estava pensando nisso. Ele me inscreveu e chegou com o comprovante de inscrição. Está aqui. Está feito. Se você decidir fazer a prova, você vai. Se não for, não vai. Pronto, se não quiser. Mas está feita a sua inscrição, você não se arrepender. Pronto, foi o que eu precisava do estímulo para poder estudar e fazer a prova. E eu vim sem muita pretensão, sabe? Avisei aqui, porque a gente fica uma semana fora, avisei na universidade que ia fazer essa prova. Mas eu vim assim, já sem muita motivação. E fui sendo aprovada. Era outra fase, eu disse, meu Deus, não estou acreditando. E aí, em novembro de 2015, saiu o resultado, que eu fui aprovada. Gente, e agora? Volta para o Paraná. Como é que vai ser? Olha a loucura, né? Esse é o curso que era da UFPR Litoral, certo? Não, então, já era Curitiba. Época, já tinha subido o curso? Lá do litoral. Voltou, foi. Tá. Foi para Curitiba. Eu acho que voltou para Curitiba, João, tipo 2013, 14 já. Mas foi mais ou menos nessa época. Foi perto de 2015, não foi muito antes disso, não. Eu acho que foi 13, 14. Quando eu entrei, não tinha formado a primeira turma de Curitiba ainda. Uhum. Entendeu? Aí, ia formar ainda a primeira turma. E aí, pronto, foi desse jeito. Aí voltei. Mas aí agora Bruno já não consegue vir para Curitiba, que não tem vaga. Né? Então, ele foi pedindo. E aí a gente também colocou uma meta. Vamos ficar até tanto tempo longe. 1 ano. E aí, agora a distância era muito maior. Curitiba, Sergipe, Aracaju, né? Mas a gente ficou.
ali até que ele conseguiu. Aí ele conseguiu voltar para Curitiba. E aí a gente começou nossa vida aí. E era aí que a gente ia ficar. Mas, como é que eu vim parar? Mas Como é que eu vim parar, né, em Aracaju de volta? eu acho que a gente vai colocar um subtítulo nesse episódio, vai ser assim, Rubinha Galo, a nômade. Porque o quanto vocês já foram, voltaram e, nossa senhora. Isso mesmo. É, Mas para você ver, né, como a vida vai levando a gente para vários caminhos. Eu sei claro. que muito, muito. E todos esses lugares que eu passei foram tantos aprendizados, gente, tantos, 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 com colegas, com os alunos, né? E nesse processo de voltar para Sergipe, ele conseguiu voltar, né? Um ano depois, ele conseguiu voltar para Curitiba. E aí, pronto, como só tinha eu, meu irmão, minha família pequena, 4 pessoas. Meu irmão fazia engenharia, estava finalizando engenharia mecatrônica. Eu disse: olha, aqui no Paraná tem emprego. Sergipe você não vai encontrar. E aí eu comecei a incentivar ele vir para cá, de ir para aí, na verdade, de ir para aí para o Paraná. Mas ele já tinha uma noiva, já não estava mais com interesse de mudar, né, de cidade. E meus pais, eu disse, bom, vou trazer meus pais. Eu trouxe meus pais para ficar um tempo e ver se adapta em Curitiba. Eles ficaram 3 meses com essa ideia de avaliar para morar. E aí eles, minha filha, não dá. É Você outra não trouxe eles no realidade. inverno, né, Rubinha? Trouxe no inverno. Exatamente. E Aí nem daí. foi no inverno, viu? Eles foram ali, janeiro, fevereiro, março, Ah, ficaram. E mesmo assim, foi difícil a adaptação. Pelo clima, a gente tem a família muito unida aqui, a cultura mesmo. E aí eles, não, a gente vem sempre, mas para morar não vai dar. Aquilo já mexeu comigo, porque eu sou muito família. E aí eu disse, meu Deus, então agora eu vou viver assim, a distância, nas férias. E era isso, todas as minhas férias eu estava aqui em Sergipe. Então, assim, a gente ficou durante 5 anos. 5 anos depois, o meu marido foi convidado a voltar. Na verdade, estava precisando aqui de médico, eles fizeram um chamamento, né, para voltar. Ele vindo para Sergipe, eu volto como acompanhamento de cônjuge, porque os dois são federais. Então, foi dessa forma que eu voltei em 2020 para Sergipe. Né? Fiquei um tempo emprestada, sendo ainda funcionária, né, da Federal do Paraná, emprestada aqui. Aí, em 2022, agora, a colega daqui quis fazer permuta comigo, ela foi morar aí no Paraná e a gente oficializou a permuta. Nesse meio tempo que a gente não entende das idas e vindas, né? A gente voltou definitivamente em agosto de 2020. Em março de 2021, meu irmão sofreu um acidente e faleceu. Então, para mim, foi foi devastador. Acho que foi a maior dor que eu tive assim até hoje na minha vida. E eu entendi que a família precisa de mim. Minha família sou eu, meu pai, minha mãe, meu marido, meus animais. E a gente tem que estar junto. Então, hoje, eu disse assim, onde eu vou, vai todo mundo. Não tem, então, eu vou passear, mas eu não saio mais de perto deles. E hoje não é justo, na idade que eles estão, mudar, recomeçar. Eu estou jovem, para recomeçar quantas vezes for, mas eles não. Então, a gente nunca sabe, a gente não entende o que a vida está preparando para a gente, mas com certeza sempre tem algo importante preparado por aquele lá de cima aí de melhor para nós. Então, eita, 1 hora falando da minha vida, né, João e Sibeli? Ai, ai. Olha eu aqui. E Rubinha, então agora, de volta para Sergipe, você está na Federal de Sergipe, aí em Aracaju, não no campus de Lagarto, né? No campus de Aracaju mesmo?
Isso, em Aracaju. Aqui, na Federal na Federal de Sergipe tem 2 campos, assim, que tem o curso de fisioterapia, o campus Lagarto e o campus São Cristóvão. O campus São Cristóvão é a cidade metropolitana, é pertinho de Aracaju. Então, a gente acaba falando Aracaju, mas não é. O campus é São Cristóvão e fica próximo de Aracaju, entendeu? E tem o campus Lagarto. Entendi. E aí, vamos então mudar um pouquinho, né, o foco e me conta como que, né, a gente até falou que a gente já se conheceu e acho que isso vai ser a próxima etapa, mas como que você entrou na associação, como que foi esse teu trajeto de, né, tentar, eu acho que eu posso até dizer isso, né, tentar fazer o que você fez lá atrás, iniciando lá em Ribeirão, né, com todo esse trabalho, esse movimento para, né, o fisioterapeuta dentro das maternidades, né, nas salas de parto. Então, assim, conta um pouquinho o que você fez em cima disso. Eu sei que a Abrafisme acaba entrando aí um pouquinho nessa história. Sim. Na verdade, eu falo assim, para desbravar, vamos desbravando, né? Quando eu passei no concurso aí no Paraná, tem que desenvolver um projeto de ação. E o projeto de ação foi numa maternidade, na Vitor Ferreira do Amaral, que hoje fechou, né, depois da pandemia, mas eu criei um projeto, que é o Projeto Maternar, e comecei a executar com os alunos nessa maternidade. E aí fui desenvolvendo as pesquisas, a extensão, tal. A Abrafisme, eu já tinha afinidade, porque a Cristine, ela deu, na época, uma palestra, quando eu fazia pós, lá em 2008, na UNAERP. Então, ela deu uma palestra para mim, já explicando o que é o associativismo. Então, lá atrás, eu disse, gente, quanto é importante para a gente conseguir, né, reconhecer uma profissão, porque em 2008 ainda não era reconhecida, a gente fazia a pós da mulher, mas não era reconhecida, né? E aí eu fui entendendo o que é. Depois, a Carol Pitangui, ela entrou na gestão, e eu já conhecia como professora, e eu já tinha uma certa admiração por elas, e o trabalho delas de voluntário mesmo, de luta, de reconhecimento profissional, né, ali. Isso eu fui me aproximando, porque eu também queria, como profissional e como professora, que a nossa profissão fosse reconhecida, porque eu sabia o quanto a gente faz, e faz bem para aquele para o paciente, né? Então, a associação, o associativismo é o primeiro caminho para a gente lutar pelo que a gente quer. Então, eu fui associada, iniciei como associada da Abrafisme, mas uma associada ativa, porque tudo que eu fazia, eu mandava, eu mostrava, e a gente, né, é isso, tem que, qualquer evento que fosse para falar, eu falava da importância da gente estar unido, e comecei. E aí, em 2015, eu entrei na gestão da Abrafisme como uma das diretoras. Aí eu fui em 2 gestões seguidas, eu participei da diretoria. Agora eu continuo na Abrafisme, mas participando do grupo de trabalho em obstetrícia, mas assim, o que eu falo, não é você fazer parte da diretoria, a diferença não é isso, a gente só está aqui guiando. A gente precisa de associados que vistam essa camisa, que lutem junto, que mostram o que faz. Então, esse foi o caminho, o meu caminho foi. Eu comecei como uma admiradora de quem luta. E eu disse, gente, mas sozinha não vai conseguir. Então, eu estou aqui desse lado, deixa eu lutar junto. E fui. E é assim que a gente tem conquistado. Hoje não, já tem um tempo e trabalhamos desde o comecinho na SBL pelo CREFITO 8, quando participei da Câmara Técnica, inclusive com a SBL, e lá a gente trabalhou com um projeto de lei por mais filhos nas maternidades, que foi uma campanha idealizada na época pela Abrafisme, e que até hoje a gente corre atrás e estamos vendo muitos frutos. Recentemente, ainda aqui em temos que Aracaju, brigar, né, Rubinha? Porque aqui no Paraná ainda não saiu. Mas vamos lá. Pois é. Tem que retomar, né? Aqui, a gente, depois de muita luta, e aí é isso. Quando você aprende que o caminho não é andar sozinho,
que o caminho é o todo, né? Você vai, aí cheguei aqui em Aracaju, já vamos tentando unir todo mundo, quem trabalha, para correr atrás dessa causa, né? Do nosso reconhecimento, não somente na obstetrícia, mas o nosso reconhecimento como fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, mostrando o que precisa, o que é que estão. Daí eu entrei na Câmara Técnica do CREFITO 17 aqui, e ainda fiquei um tempo no Paraná, né, Sibeli? A gente discutindo isso para ver os frutos, para tentar colher esses frutos. Agora, recentemente, a gente teve a aprovação da lei aqui no município de Aracaju, né? E estamos aí com um projeto de lei tramitando no Estado. Mas isso é uma luta constante de todo mundo, não é um nem outro. Então, a Abrafisme deu o pontapé inicial, apresentou esse projeto de lei para os conselhos que têm a parceria com a parte do legislativo, né? Como que a gente conduz isso. Então, a gente, na associação, trabalha cientificamente, trabalha com as estratégias de defesa daquela especialidade. Sim, mas sim. O conselho, ele vem junto conosco, vai para tentar força, né? Dar força para fortalecer, para que venha a lei, né? Apresente esse projeto de lei e que essa lei venha ser acolhida. Então, hoje nós temos vários estados já e municípios no Brasil com a lei aprovada e com o projeto de lei tramitando nacionalmente. Então, com fé em Deus, em breve, todas as mulheres, independente de raça, de condição financeira, ela vai ter um fisioterapeuta, ela vai ter uma equipe completa, integrada ali para esse momento tão especial que é o parto e o nascimento, né? Rubinha, então, só para deixar claro aqui, que eu acho que é assim, um marco importante aí que vocês conquistaram, né? Eu digo vocês porque é uma luta de muitas pessoas, obviamente, dentro da associação. Já existem, então, alguns municípios com a lei aprovada e de que é necessária a presença do fisioterapeuta na maternidade. É isso que versa a lei? Sim. Tá. É obrigatório a presença de fisioterapeutas 24 horas, né, Rubinha, nas maternidades. 24 horas. Isso, 24 horas, isso, porque, por exemplo, legal. aqui em Aracaju, a gente já tem uma maternidade, que tem fisioterapeuta, mas eles não atuam 24 horas. E outros lugares do Brasil também, mas aqui já tem fisioterapeuta. Tem, mas atende às vezes só meio turno, tá? Então, a gente quer para todos e todas, independente da classe de maternidade pública ou privada, entendeu? Que tenha terapeuta na equipe. E já está sendo feito um movimento para que isso se torne, né, já está, pelo jeito, tramitando em alguns estados como lei estadual, e já está sendo também feito uma conversa para ter uma lei federal. Isso. Aqui no Nós Paraná, temos o estado do... Rubinha, não sei, eu não vou me lembrar, acho que a gente protocolou o projeto de lei aqui, foi o quê? 2020, 2021? 19, 20, viu? Eu estava na dúvida se tinha sido antes da pandemia ou depois, mas enfim. Depois a gente tentou novamente, mas eu não lembro se a deputada tinha saído, alguma coisa não, assim. Ela até está aí, eu acho que depois a gente tem que dar uma retomada nisso, porque estava parado, acho que na CCJ a última vez que a gente foi atrás, tem até que dar uma resgatada mesmo. Vamos sim, eu estou à disposição, gente, porque é isso, o que a gente quer que todas tenham essa oportunidade. E graças a Deus, assim, todo mundo que tem a experiência com fisioterapeuta sabe a diferença. Não é todo mundo que eu falo, paciente e equipe. Sabe que faz a diferença ter um fisioterapeuta ali na equipe, né? Isso é bem importante. E a briga, João, na questão até do 24 horas, é a mesma briga, né? Eu falo briga, mas briga no bom sentido, de quando a gente fala de ter fisioterapeuta 24 horas nas UTIs. Porque, assim, se a gente entende a importância, né, que o fisioterapeuta é um profissional imprescindível, não faz sentido, ele é imprescindível em algumas horas, mas, né, no restante das horas,
né, quem entrar, então ele Pode deixa ficar de assim, né? ser necessário? Não Não faz dá. sentido, né? Não faz sentido Claro. algum. Exatamente. Aqui a gente conquistou também. Tem as Ah, 24 que horas legal. do fisioterapeuta na UTI. Então, isso é bem, bem importante, porque não tem, ninguém escolhe a hora que vai internar, nem que vai internar. Exatamente. Não Ainda tem. mais de parto, né? Exato, você não tem hora. Exatamente. Uhum. E a Faz Rubinha, acho que parte das falou nossas uma lutas. coisa, né, João, que assim, a gente tem batido bastante nisso aqui, sabe, Rubinha, da questão das, né, da importância das associações. E você falou uma coisa que esses dias a gente falou com, a gente entrevistou o Rafael Barbosa, que foi também presidente da Brafito, né? E o Rafael falou uma coisa que eu sempre digo também, né? A gente não precisa de cargo para trabalhar pela associação, né? A gente tem sempre muito trabalho, a gente sempre tem muitas pautas, sempre muitas coisas que a gente tem para fazer, para trabalhar, né, em prol do paciente, da profissão. Então, né, não, quem está ouvindo, você não precisa ser da diretoria da Brafisme, da Brafito, da Brafim, né, de tantas outras, a Sobrafir, né, Sonaf, mas aí na tua região, na tua cidade, né, no local que você trabalha, você pode ser alguém associado, né, à tua área de especialidade, que pode contribuir, né, que às vezes pode levar demandas que às vezes na minha realidade eu não tenho e eu não sei que existe, né, e isso quando é levado para um coletivo, a gente pode pensar, né, em estratégias, em ações que a gente Exatamente. pode, né, fazer em prol da profissão e da sociedade, né, que acho que esse que é o mais Exatamente. importante no fim das contas, né. É pensar para além da parte política, tá? A gente tem que pensar para a parte pessoal, profissional, porque às vezes, é porque tá na gestão tal, não vou ajudar. Gente, não é o fisioterapeuta, é a sua profissão, independente. O que puder contribuir, eu acho que isso é meu papel por onde eu passo, gente. Eu estou aqui para fortalecer a área, independente do que for, eu vou estar de braços abertos para acolher. E quem me procura, eu dou aula em vários locais no Brasil, né, de pós-graduação, então, prof, como é que faz isso? Como é que vai lá, manda para isso, faz assim, faz. E é isso, a gente está aqui para ajudar, né? Você já tem esse contato, ótimo, então já pega a pessoa daquele estado, vai lá, conversa com fulano. Isso é o que a gente tem que fazer, né, para se fortalecer mesmo. É como todo mundo sai ganhando. Com certeza. Maravilha. Rubinha, vamos explorar um pouquinho agora sobre a tua atuação, né, na universidade. Hoje, o que você, assim, quais as disciplinas que você está lecionando, que projetos que você está tocando, né, no campus, no departamento ali, como é que está a tua vida dentro da UFS hoje? Tá, vamos lá. Atualmente, na UFES, eu estou na cadeira da fisioterapia nas práticas, fisioterapia não, nas práticas integrativas e complementares, que é uma disciplina que ela começou quando eu cheguei aqui como optativa, onde foi engraçada essa disciplina, porque eu tive tanto aluno, você cria uma disciplina optativa que tem mais de 60 alunos interessados, de diferentes cursos, de química, de veterinária, de física, eu disse, gente, eu fiquei muito surpresa, né? De ter essa demanda, de cada semestre que abria aumentava. E eu fiquei muito, olha lá, eu voltando para aquela ideia inicial que eu queria, a parte do trabalho integral, né? E eu tenho essa disciplina, ela era optativa, depois a gente transformou ela como obrigatória no curso de fisioterapia, e aí todos os nossos alunos, eles passam por essa disciplina, que é uma disciplina de caráter extensionista, então eles aprendem, a gente vai para a comunidade e aplica essas PICs. Aí nós temos hoje na UFES uma clínica escola de saúde integrada, é um espaço realmente voltado para as práticas integrativas e complementares, onde eu tenho um projeto de extensão que atua também nessa clínica, que é o projeto Viver Zen. Nesse projeto a gente oferece as massoterapia, auriculoterapia, florais, reiki, então tem várias técnicas integrativas ali, voltada para o cuidado da população geral, interna e externa da UFES. Tá? Esse é um passo. Eu dou aula de dermatofuncional,
de fisioterapia dermatofuncional. E tem um projeto de extensão também que chama DermaCare. Esse projeto ele é voltado a também a orientação e autocuidado da pele, né, para a população geral, especialmente a população de vulneráveis, né, que a gente pensa assim, paciente oncológico, tem que cuidar da pele? Tem, a pele tem que ser cuidada independente, criança. Então, a gente faz essa abordagem com grupos específicos no projeto de extensão da Dermacare e também acompanhamento pós-operatório, de cirurgias plásticas, de cirurgias vasculares, de uma forma geral. E estou no estágio de saúde da mulher. E aí, esse estágio ele acontece na maternidade, atualmente na maternidade, uma maternidade de alto risco, aqui em Aracaju, e estamos fechando também numa outra maternidade, para ampliar os atendimentos, né, de fisioterapia, onde a gente tem atuação tanto no pré-parto, como no trabalho de parto, ou como no pós-parto, e na gestação de alto risco, e também no estágio no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário daqui, que é com a parte de uroginecologia. Então, nós temos lá a preceptora, que recebe também os nossos alunos junto comigo para supervisão, né, e orientação de atendimento a pacientes. Jesus, Rubinha, quantas horas você faz? Medicinais. Como? Quantas horas você está fazendo de carga horária? 80? É isso, né? É isso. Aí, como? Tá pouco, né? Parece que tá pouco. Tá pouco, coitado. Eu entrei recentemente, né, começo desse ano, no programa de pós-graduação. Aí, a minha linha de pesquisa, de trabalho é obstetrícia. Então, Rubinha, você pode repetir só? Você pode repetir o programa da pós-graduação, que ficou bem baixinho na hora que você falou? Baixo. Programa de pós-graduação em Ciências do Movimento. Ciências do Movimento, vocês têm aí. Ciências do Movimento, isso. E aí eu estou nessa linha com pesquisas na área de obstetrícia especificamente, né? E estou aí com esse novo projeto, dentro de todos esses que a gente faz, né, Sibeli? Maria. Vamos aproveitar que você falou que você está com esse novo projeto. Tem alguma outra coisa que ainda falta fazer, que você ainda gostaria de cumprir na profissão? Você tem algum plano futuro? Então, hoje foi autorizado um projeto de extensão que eu tenho maternar, que eu comecei no Paraná, parei um tempo, agora eu submeti, ele foi aprovado, então eu vou voltar a ter esse atendimento agora multiprofissional. O projeto maternar, ele era um projeto da fisioterapia, e eu tinha muita gente de fora de outros cursos querendo entrar quando eu estava no Paraná. E aí eu fiz nessa modalidade multiprofissional, a gente vai começar esse novo projeto. E assim, João, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu tenho o voluntariado como algo da minha vida que eu sempre fiz, na minha família, na minha mãe, era muito, desde criança, eu trabalhei com voluntariado. Então, em meio a isso tudo que a gente já faz, eu tenho meus trabalhos sociais e voluntários que eu também faço, né? Que não são expostos, mas que nem é a intenção. Mas que eu acho que todo mundo tem que... E todo mundo faz, e tem sempre um tempinho para isso. E quem não tem, arrume, que é tão importante, faz tão bem para o outro, e mais ainda para a gente, né? Então, é um pouquinho de tudo. Que maravilha, hein, Si? Multiverso total aí da fisioterapia. E do mundo. Com certeza. Multiversos, né? Aí nós vamos num congresso mundial junto, hein, Rubinha? Rubinha falou que quer ir, nós vamos. Eu vou ficar te atentando para o próximo você ir comigo. Agora o próximo é no México, né? Guadalajara? É no México, aham. Aí, ó. Curitiba, Aracaju, Guadalajara. Então agora vamos aumentar essa... Vamos fazer um aviãozinho. Fronteira aí. Maravilha.
Rubinha, para quem quiser te conhecer um pouquinho mais, né, gostou da tua história, quiser acompanhar os teus projetos, te acompanhar de uma maneira geral, as coisas que você faz, onde que o pessoal te encontra, quais os caminhos mais fáceis? Isso. Eu não vou dizer, minha rede social, ela não está muito informativa, mas eu prometo a vocês que eu vou melhorar. Aí, ó. Duas. Me sigam, Duas. eu vou Vamos me lá. dedicar. Oi? Eu falei duas, porque eu também preciso. Então, porque assim, acho que eu vou ter que ter uma aula com o João, né? Porque é difícil, eu digo, gente, eu não sei fazer essas coisas tecnológicas, eu não sei, né? Não sei como Olha, colocar. eu me E é propus importante. que esse Oi? ano eu fiz sabe aquelas promessas de início de ano? Uma das minhas para 2025 não, eu vou melhorar minha rede social, vou me dedicar um pouquinho mais, né, para tentar cumprir o meu propósito ali, e tenho tentado me dedicar, assim, ela ainda não está como eu gostaria, mas ela já está muito melhor do que o ano passado, então, assim, o objetivo Então, já foi cumprido. eu prometo. Eu tenho que começar também. Eu prometo que vai ficar melhor. Eu hoje, a minha rede social era fechada, eu abri, meu intuito é de fato partilhar, porque acaba que quem tem a oportunidade de estar comigo quem são os meus alunos, né? São os meus alunos. Mas aqui, essa é a oportunidade que vocês estão dando para a gente, como convidados, é tão importante para as pessoas. Vão, está uma nova geração. Quem é Rubineide? Quem é Rubinha? Né? Quem sabe quem é Rubinha do Paraná? Quem foi meu aluno lá atrás? Mas eu continuo contribuindo, eu continuo produzindo e Claro. quero poder contribuir também para a nova geração. Então, e eu entendo que a nova geração ela é tecnológica. Então, eu preciso mudar o meu olhar e melhorar essa minha forma de transmitir, não para o meu quadradinho, e sim para todos, né? Então, podem me seguir no Rubineide Galo ou Rubinha Galo, como preferirem, tá nos dois, das duas formas, no Instagram. Em breve vai ter conteúdos legais, né, do que eu tenho feito nesses bastidores que eu circulo dentro do geral, do indivíduo como um todo, e como focado na fisioterapia e obstetrícia também. Maravilha, pessoal. Então, para quem está só no áudio, que não está com o vídeo aqui, @Rubineide Galo, Galo com 2 L's, tá? E Bemudo! Bemudo. Ai, olá. Tem o Bemudo, João, ali, tá? Se ajeita ali já. @Rubineide Galo, tá legal? Se quem quiser te encontrar, onde te encontra? Olha, a Rubinha falou uma coisa aqui que agora eu fiquei... Porque o João me conhece, né? Acho que o João ele já desistiu de mim, já largou. Mas a Rubinha falou uma frase que eu acho que agora me tocou, João. Ó. Que a gente tem que sair um pouquinho do nosso quadradinho e mostrar para as outras pessoas, né? Um pouco do que a gente faz, das coisas que a gente, né, já vivenciou e já aprendeu. Então, eu vou tentar me motivar com essa tua fala, Rubinha. Isso aí. Mas, então, eu vou na vibe da Rubinha. Ainda não tem muita coisa, mas segue lá que logo vai ter. Isso. E aí, meu Instagram é um compromisso, Cibele, nosso. É um compromisso. Ó, ficou firmado aqui, tá? O Fisioverso é público, então elas têm quase meio ano aí até fechar 2025 para cumprir a promessa, e 2026 então vai decolar. Todo mundo tá de prova aqui que tá ouvindo. Deus ajude a gente. Vamos lá. Que é o arroba Cibele Melo Quinaut, Cibele com S e E no final. Isso. Quinaut com K mudo, tá, pessoal? Muito bem. Quem quiser me encontrar, pessoal, Instagram também, caminho mais fácil, @investidordoutor. A gente falou muito sobre fisioterapia aqui, mas eu, na rede social, falo sobre um assunto um pouquinho diferente, que é relacionado a finanças e investimentos para profissionais da saúde, porque esse assunto, por mais que seja transversal, não seja tão técnico, né? Ele não é da saúde da mulher, não é da neuro, não é da orto, mas ele é importante para todo mundo que está em todas essas especialidades e muito mais. Porque saber
gerir as nossas finanças e saber o quanto investir é importante para o nosso futuro é transformador. E eu sempre falo assim que a partir do momento que esse conhecimento agrega para você de fato, você vai ver como isso vai ser libertador e como é recompensador você começar a colher os frutos dos investimentos, que é como se fosse uma plantinha. Você vai regando e ela vai crescendo e com o passar do tempo os frutos vão ser colhidos. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me seguir lá. Tenho certeza que você vai gostar. Rubinha, muitíssimo obrigado pela sua presença no Fisioverso. Foi um papo super bacana a gente conhecer um pouquinho da sua história, uma história diferente e ao mesmo tempo envolvente, assim, porque, assim, apesar das idas e voltas, né, que eu vi que você tem muito amor por todos os lugares que você passou e também deixou naqueles locais muitas portas abertas, já que a gente falou em portas abertas aqui nesse episódio, né? Então, eu fiquei muito feliz em te conhecer, né? Eu te conheci hoje e conhecer a tua história. Muito obrigado por compartilhar ela aqui conosco no Fisioverso. João, muito obrigada a você, Cibele. Parabéns por esse programa, né? Esse podcast maravilhoso, porque eu acho que a gente precisa desse diálogo tão transversal, tão real, tão verdadeiro, né? E que outras pessoas, que quem estiver escutando aqui se identifique, se identificou com minha história, né? Que se espelhe realmente em mim, no que eu vivi, e confie que nada vai acontecer por um acaso na vida de vocês. E sempre vai ter algo melhor lá na frente esperando. Né? Não espere aqui de braços cruzados, não. Vamos trabalhar. Aqui acordo cedo, aqui é isso. Durmo cedo também, tento dormir cedo. Mas organize o tempo, a vida. Se eu tenho para deixar para vocês todo com portas abertas, né? Minha casa, meu Instagram, meu contato, para o que precisarem. Eu estou aqui para que possa ser um guia para aqueles que estão começando, para aqueles que estão no meio. Será que é isso mesmo? Para a gente precisa encontrar lá no coraçãozinho da gente aquilo que faz bater, faz o nosso olho brilhar, para a gente fazer com amor aquilo, né? Não é o dinheiro, gente. É o dinheiro que faz, sim, a diferença na vida da pessoa, tal. Mas aquilo que você faz sem prazer, até o dinheiro não vai chegar de uma forma. O dinheiro vai chegar e ele vai sair, e aí tá João mostrando, né, que às vezes não é a questão de como você nem investiu, né, João? Às vezes e você não, será que é isso mesmo que você quer e gosta de fazer? E às vezes a gente entra num caminho que não é mesmo, não é bem aquele. Que vocês encontram o caminho de vocês. Identifique as potencialidades lá no coraçãozinho para seguir. E seja a área que for. A gente está aqui para partilhar o nosso caminho. Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu e que a gente faça da melhor forma e que brilhe lá na frente, independente da forma que foi trilhado esse caminho. Obrigada, Rubinha, de coração. Fiquei muito feliz que deu certo, que a gente conseguiu, mesmo de longe, né? Se encontrar, conversar um pouquinho. Fazia muito tempo, né? Nessa nossa vida corrida, nessa vida louca, a gente acaba, né? Não conseguindo nem conversar, muito menos se encontrar, mas fiquei muito feliz. E mais feliz ainda de você poder compartilhar todas essas histórias com todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. A gente não se cansa aqui de repetir que quando nós montamos esse projeto, essa era a ideia, né? Era de contar histórias, mostrar para as pessoas que nos ouvem, sejam eles estudantes, pessoas que estão começando ali na carreira, ou pessoas que já estão há muito tempo, como a vida acontece, né? Como por mais que as histórias sejam diferentes, todas elas têm algumas coisas em comum, que é bastante dedicação, né? Bastante luta, bastante resiliência, muitos altos e baixos. A vida nem sempre, né? Nem sempre não, a vida não é formada só de coisas boas e só de coisas ruins, e a gente tem que tentar, né? Entender e tirar o melhor de tudo isso, e eu acho que cada vez a gente consegue mostrar, né, que quando a gente segue esse propósito, a gente tem um objetivo e a gente busca ser feliz, como você falou, a gente
tem sucesso, né? E esse sucesso, ele pode ser refletido de muitas e muitas formas, né? E a gente tem que buscar realmente aquilo que a gente, né, que para nós importa, para nós faz bem, mas, assim, estou bem, bem feliz mesmo de você ter passado esse tempinho aqui com a gente. E vamos para a nossa saudação final? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.